discípulo, André de imediato segue a Jesus e pergunta: Rabi, que quer dizer mestre, onde é que você mora? Aí Jesus responde para André: venha e vê. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que eles foram até onde Jesus morava e ficaram lá até a hora 10ª, ou seja, 4 horas da tarde. Mas antes de André ir, ele pega Pedro e leva Pedro até a presença de Jesus. Quando ele leva Pedro até a presença de Jesus, que não era ainda o nome dele chamado Pedro, era chamado Simão. Aí Jesus olha para Simão e diz: olha, Simão, filho de Jonas, não te chamarás mais Simão, mas de Cefas, que quer dizer Pedro. E a Bíblia diz, irmãos, em toda a Bíblia, alguns personagens tiveram o nome mudado. Por exemplo, Abrão, o Senhor mudou para Abraão. Sarai, o Senhor mudou para Sara. Jacó, Deus muda para Israel. E aqui o próprio Jesus, mais uma vez, ele muda o nome de um personagem bíblico. O nome dele era Simão, e ele muda para Pedro. E posteriormente a isso, Pedro se torna um dos discípulos. E nós lemos aqui, meus amados e queridos irmãos, que no início da chamada ministerial de Pedro, o Senhor preparou algo tremendo, algo poderoso para marcar a conversão de Pedro. Olhe bem para cá. A Bíblia diz que Jesus estava, aleluia, no lago de Genezaré, ou no mar da Galileia, que também é chamado de mar de Tiberíades. E a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. E era multidão, porque para onde Jesus ia, cerca de quase 15.000 pessoas acompanhavam Jesus para ouvir ele pregar, para ouvir ele ensinar a palavra de Deus. Porque a presença de Jesus, irmão, é algo tremendo e poderoso, e ela nos atrai. Quem nessa noite está atraído pela presença de Jesus? Quem está sentindo a sua presença aqui nesse lugar? A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. E ele estava com dificuldade. Como era que ele ia pregar? Não havia sistema sonoro, não havia caixa de som, não havia amplificador, não havia um sistema como nós temos hoje. Mas Jesus, que é poderoso, que é Deus, que é Senhor, e foi ele que criou todas as coisas, ele vê 2 barcos. E quando ele chega em um dos barcos, o barco de Simão, ele entra no barco e pede para Simão pegar o barco e afastar um pouco, para quando ele estivesse na praia do mar da Galileia, ele pudesse pregar e as pessoas que estavam na praia, na areia, pudessem ouvir. Como, pastor? Como é que eles iam ouvir? Porque quando Jesus abria a boca, o vento levava a voz de Jesus, e a multidão, que era 15.000 pessoas que estavam na praia, ouvia a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Mas quando ele termina de pregar a palavra de Deus, ele devolve o barco a Pedro. Mas olhe bem para cá. Quando Jesus pede o barco a Pedro, aqueles 2 barcos, tinha 2 pescadores, e eles estavam lavando as redes. O que isso quer dizer, pregador? Quer dizer que eles estavam pescando, mas não pegaram nada. Passaram uma noite toda pescando de acordo com a palavra e não pegaram absolutamente nada. Porque quem pesca, quem tem experiência na pesca, sabe que o melhor horário de pescar não é durante o dia, é durante a noite. Aleluia! E eles estavam lavando as redes porque não pegavam nada. Jesus já percebeu isso. Jesus já sabia, porque uma das características de Jesus é que ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E quando ele devolve o barco a Pedro, ele diz: Pedro, pega o barco e se lança até o alto mar e lança a rede. E aí, quando Pedro ouve essas palavras, ele não quer obedecer a princípio, ele não quer fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele diz: Senhor, aleluia, passamos a noite toda pescando e não pegamos nada. Mas depois ele para pensar: quem está mandando é Jesus, e se é ele que está mandando, eu obedeço. E ele diz assim: Senhor, mas por causa da tua palavra, eu vou entrar no barco, eu vou até o alto mar e eu vou lançar a rede. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia!
diz aqui, quando Pedro questiona Jesus, Pedro estava dizendo: eu sou pescador, eu sou perito, meu pai é pescador, meu irmão André é pescador, eu vivo desse negócio de pescar, e eu sei que o período bom de pescar foi durante a noite que eu pesquei, mas eu não peguei nada. Como é que ele está mandando eu voltar durante o dia ao alto mar para pescar? Porque se eu for pescar durante o dia, eu não vou pegar nada. Eu já não peguei nada à noite. Como é que eu vou pegar alguma coisa hoje pela manhã? Mas deixa eu dizer uma coisa: quem estava mandando não era qualquer um, não era qualquer Zezinho de Marieta. Quem estava mandando é Jesus de Nazaré. Ei, e quando ele mandar, obedeça a sua voz, obedeça a sua palavra. Quem crê nessa palavra, dê um brado de glória a Deus. Aí Pedro, irmão, pegou as redes, porque as redes provavelmente já estavam guardadas. Quando Jesus pede o barco emprestado, eles estavam lavando as redes. Quando Jesus termina de pregar, provavelmente as redes já estavam encostadas, amarradas, guardadas. Aí eu posso ver pelos olhos da fé, a Bíblia não entra em detalhes, mas eu posso ver Pedro pegando a rede, desamarrando a rede, entrando no barco. E a Bíblia diz: indo ao alto mar. Quando Pedro está lá no alto mar, ele prepara a rede e ele lança a rede. E diz a minha Bíblia, a palavra de Deus, que ele pegou uma grande multidão de peixe. Bendito seja o nome do Senhor. E a multidão era tão grande de peixe que as redes de Pedro começou a se romper, começou a se rasgar, e ele teve que pedir ajuda a outro barco: me ajude, senão a rede vai focar. E outro barco veio. Sabe o que acontece? Quando ele volta, ele diz: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Aleluia! Quando Jesus ordena, a porta se abre. Quando Jesus ordena, pode até ser contrário, a lógica humana não funciona, a ciência não funciona, mas quando ele ordena, o milagre acontece. Quem ainda crê que esse Jesus ainda é o mesmo, ele ainda é o mesmo. Eu não sei o que você vem buscar e vem pedir nessa noite, mas o Jesus de Pedro, ele está aqui para operar, ele está aqui para fazer milagre, ele está aqui para abrir a porta, ele está aqui para curar, ele está aqui para prosperar a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz, igreja do Senhor, que aqui é o primeiro milagre, o milagre da chamada da vida de Pedro. Porque todos nós, quando aceitamos Jesus como Salvador, ele fez algo que marcou o início da nossa caminhada. Eu queria que você, por favor, lembrasse agora o dia que você aceitou Jesus como Salvador. Como foi a tua chamada? O que é que marcou no teu coração? O que é que marcou na tua alma? Aleluia! Na vida de Pedro foi essa pesca maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor. No livro de São Mateus, capítulo 8, Pedro já era discípulo, já estava trabalhando com o mestre, auxiliando, abandonou tudo para seguir Jesus. Mas quando Jesus e Pedro chegam em sua casa, na casa de Pedro, diz a Bíblia, capítulo 8, versículo de número 14, que a sogra de Pedro estava doente. Aleluia! Aleluia! A sogra de Pedro. Repita comigo, por favor. A sogra de Pedro estava doente. Agora eu faço uma pergunta para a igreja: a sogra de Pedro era o que de Pedro? Me ajude a pregar. O que era a sogra de Pedro? Era a família. Olha bem para cá. Jesus chega com Pedro na casa de Pedro. E quando chega lá, cadê a sogra? A sogra está doente, ardendo em febre, em cima de uma cama. Aleluia! Jesus poderia até ignorar e não fazer nada, mas sabe o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é entrar no quarto que a sogra de Pedro estava, curar a sogra de Pedro. A sogra se levanta e ela vai servir a Pedro e a Jesus. Ei! Jesus está preocupado com a tua família. Jesus está preocupado não somente com você, não só para cuidar de você, ele também está preocupado com a tua família, com o teu filho, com a tua filha, com a tua mulher, aleluia, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu sogro, com a tua sogra. Porque quando ele chega na casa de Pedro, a primeira coisa que ele faz é curar a sogra de Pedro. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Você pode até pensar, porque nos momentos de dificuldade da vida a gente pensa até que o Senhor nos abandonou e abandonou a nossa família, mas é engano meu, é engano seu. Aleluia. Ele tem um cuidado especial, aleluia, com a tua casa, cuidado especial com a tua família. O primeiro milagre foi a pesca, mas o segundo milagre foi que a sogra estava doente, enferma, e Jesus cura ela, e ela passa a servir a Pedro, passa a servir a Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu estou falando com pessoas que
deixaram familiares em casa, enfermos nessa noite, não podem vir para a igreja, mas do mesmo jeito que Jesus curou a sogra do Pedro, Ele vai lá agora na tua casa, Ele vai agora visitar o teu lar, Ele vai visitar a tua família, e Ele vai curar. Aleluia! Bendito e exaltado é o nome do Senhor, para todos sempre e eternamente. Bendito seja Deus. A vida de Pedro, o ministério de Pedro, a chamada de Pedro foi marcada por coisas extraordinárias, coisas tremendas. Capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, versículo número 31. A Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus, Ele deixa os discípulos, ou melhor, Ele vai para o monte orar e manda os discípulos atravessar para o outro lado. E quando Ele despede a multidão e vai para o monte orar, os discípulos entram no barco e eles param no meio do mar. Olha bem para cá, a Bíblia diz que o vento era contrário. Ei, há momentos na nossa vida que Jesus vai dizer assim: entre no barco. Por que o Senhor não vem comigo? Não tem problema, eu não vou. Mas mesmo se eu não estiver presente dentro do barco, eu vou subir no monte e vou estar olhando de longe. Eu acho que você não entendeu. Há momentos que Jesus não entra no barco, nos ordena entrar no barco, mas isso não quer dizer que Ele não está. Se Ele não estiver presencialmente, Ele está no monte. Diz a Bíblia que o vento era contrário, perto da terceira vigília, a quarta vigília da noite. Jesus veio com os discípulos lá no meio do mar, e a Bíblia diz que eles estavam afatigados, cansados, exaustos, as forças deles já estavam se acabando. Ei, há momentos na minha vida e na sua vida que parece que Jesus nos esqueceu, as forças estão acabando, não aparece ninguém para nos ajudar, e a gente até pensa que Ele nos abandonou. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: enquanto os discípulos estavam no meio do mar, remando, e não saía do lugar, afatigados, sem força, porque o vento era contrário, Jesus desce do monte. Mas só desce na hora certa. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é no início da aflição, porque há provas que Deus permite para tratar conosco, para saber que eu não sou capaz, para saber que eu não sou nada. Não adianta ter nariz empinado, querer ser melhor do que ninguém. Deus permite a gente passar pela prova para saber que depende dele, só Ele. Ele é capaz, Ele que faz, Ele é poderoso, Ele é tremendo, é Ele que acalma o mar e o vento. Quando os discípulos pensavam, acabou, aí sabe quem que desce do monte? E ele não pega outro barco para chegar lá onde os discípulos estavam. Sabe o que ele faz? Ele vai andando sobre as águas. Ei, tem providência de Deus na tua vida hoje. Eu estou falando para a igreja que ainda crê na palavra. Tem providência de Deus na tua vida hoje. Tem sobrenatural de Deus na tua vida hoje. Tem sobrenatural de Deus na vida dessa igreja, aqui no Jacinto Clemente nessa noite. Ele desce sobre as águas e vai se aproximando do barco. Os discípulos gritam: fantasma! Ele diz: não tema, sou eu. Aí Pedro, que tinha um temperamento sanguíneo, outros dizem que era colérico, eu acredito que era mais sanguíneo, porque a pessoa que tem um temperamento sanguíneo, de acordo com a psicologia, a psiquiatria, ele é espontâneo, ele toma a iniciativa. Aí Pedro disse: és o Senhor, manda que eu vá ao encontro. Jesus abre a boca e diz para Pedro: venha. Aí Pedro, irmão, o mar estava agitado, o mar estava bravio, vento contrário. Mas Pedro, de acordo com a palavra de Jesus, ele tira o pé do barco e pisa na água. Olha bem para cá, só duas pessoas em toda a Bíblia andou sobre as águas. Primeiro Jesus, segundo Pedro. Aí Pedro pisa na água, dá outra passada na água, dá outra passada, e ele não está acreditando. Ele está: meu Deus, que coisa tremenda. Quem é que consegue andar sobre as águas? Somente Jesus e aquele que Jesus manda andar. Mas quando Pedro está recebendo o milagre, vendo o sobrenatural, ele olha para o lado, vê o vento contrário, ele olha para frente, ele vê o mar bravio, ele começa a duvidar e a temer, e começa a naufragar, e de repente ele grita: Jesus, me salva, que eu estou perecendo.
Aí Jesus se aproxima de Pedro e diz: por que temeste, homem de pequena fé? Pega na mão de Pedro, ergue Pedro, e ele olha para o vento e diz: vento, está aqui quem te criou, se acalma. Ele olha para o mar e diz: mar, está aqui quem te criou, se aquieta. E a minha Bíblia diz que o vento obedece e o mar também obedece. Diga glória a Deus. Toda a natureza obedece a voz dele. E o vento se acalma, o vento se aquieta, o mar se acalma, o mar se aquieta. E diz a Bíblia que houve grande bonança. E o dia já estava raiando de manhãzinha, porque a quarta vigília da noite ficava entre 3 e 6 horas da manhã. E o dia amanhecendo, Jesus agora dentro do barco, chegado do outro lado. Ei, sem Jesus você não vai a lugar nenhum. Sem Jesus eu não vou a lugar nenhum. Sem Cristo nós não damos um passo, mas com Ele nós vamos chegar do outro lado. Com Ele nós vamos chegar do outro lado, e o Senhor vai nos dar vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Terceira coisa tremenda que acontece na vida de Pedro. Mas eu quero ir mais além. Capítulo 26 de São Mateus. Porque Jesus, como era Pedro, fazia parte de uma tríade. Olha para cá. Tríade, repita comigo. Tríade. Eram 3 discípulos. Eram 12 discípulos. Mas havia 3 discípulos que eram mais próximos. Que era mais íntimo. Dentre os 3, tinha um que era mais íntimo ainda, a tal ponto de inclinar a cabeça no peito do Senhor e dormir, que era João. Mas Pedro fazia parte da tríade dos 3 discípulos que eram íntimos, era próximo. Quando Jesus chega, irmão, para curar a filha de Jairo, ele diz: chega Pedro, Tiago e João e entra aqui comigo. Mas no capítulo 26 de São Mateus, a Bíblia fala que Jesus sobe ao alto monte. E quando chega nesse alto monte, ele se transfigura, ele mostra a sua verdadeira aparência. Seu rosto brilhava como o sol, suas vestes brilhavam como a pura lã, eram brancas como a pura lã, brancas como a neve. E aparece também Elias e Moisés e falam com Jesus. Aí Pedro, mais uma vez, temperamento sanguíneo, era que tomava a iniciativa e disse: Senhor, bom está nesse lugar. O Senhor quer que eu faça um tabernáculo, uma tenda para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. Aleluia. Pedro também fez parte dos 3 discípulos que antes de João na ilha de Patmos viu a presença real, a forma real, a aparência real do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro é um discípulo, irmão, aleluia, bendito seja Deus, muito chegado de Jesus. Pedro também é aquele discípulo, aleluia, que um dia antes da sua crucificação de Cristo, lá no Getsemane, Jesus pega Pedro, Tiago e João, aleluia, e vai ao Getsemane orar. Não leva os outros discípulos, leva somente a Pedro, Tiago e João. Pedro era próximo, Pedro era pertinho, mas também Pedro é aquele discípulo, no capítulo 26, versículo 58 até o 59, que Jesus disse: Pedro, ainda hoje tu vai me negar, ainda hoje tu negarás o meu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus diz para Pedro e para os demais discípulos: nessa noite vocês irão se escandalizar, porque o Filho do Homem será preso, vocês todos se escandalizarão em mim. Aí Pedro toma a palavra e diz: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu não vou me escandalizar do Senhor. Bendito seja Deus. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, ainda hoje me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Aí Pedro diz: eu jamais eu vou te negar. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, igreja do Senhor, aleluia, que Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai. Pedro sabia dessa palavra, Pedro conhecia essa palavra, porque Jesus, quando pregava durante 3 anos e meio, Pedro era um discípulo que fez parte do ministério de Jesus. Mas naquele dia, irmãos, à meia-noite, quando Jesus é preso, vem o traidor Judas Iscariotes, que vende Jesus por 30 moedas de prata e dá um beijo na face do mestre. A Bíblia diz que Jesus é preso, e mais uma vez Pedro não tirava a espada da bainha. Era um temperamento sanguíneo, esqueceu de todos os ensinamentos que
Jesus ensinou. Quando Jesus está sendo preso pelos soldados de Anás e Caifás, Pedro tira a espada e corta a orelha de Malco. Aleluia. Pedro, irmão, é inconsequente. Bendito seja Deus. Jesus pega a orelha de Malco, volta no lugar milagrosamente, sem precisar costurar, sem precisar de cola. Hoje a ciência já tem uma cola. As mulheres, quando fazem cesárea, tem uma cola que é colocada, nem precisa de agulha, nem de linha para fazer ponto mais. Mas naquele dia a tecnologia não existia para reparar o membro quando era cortado. Mas Jesus não precisa de tecnologia. Ele é poderoso. Ele pega a orelha de Malco, ele volta no lugar e a orelha fica normal, para a glória de Deus. Jesus é preso. Depois que Jesus é preso, bendito seja o nome do Senhor, somente João acompanha Jesus. Mas Pedro, irmão, os outros discípulos são todos dispersos, abandonaram Jesus, deixaram Jesus. Se tem alguém que entende de solidão e de abandono e de desprezo, é Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes tem pessoas dentro da igreja que têm um sentimento de inferioridade, se sente inferior aos irmãos, isso é normal, e se sente até desprezado, esquecido. Bendito seja o nome do Senhor. Quero dizer que Jesus te entende, porque quando ele foi preso, abandonaram ele. Os 12 apóstolos ficaram dispersos, deixaram Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Somente João acompanha, porque João era amigo, aleluia, de um criado, de um servo do sumo sacerdote Anás. Já conhecia a casa. Pedro acompanha de longe. Pedro não chega perto de Jesus. Com medo de quê, pregador? Com medo de morrer, com medo de ser preso. Mas Pedro, irmão, quando está na porta da casa do sumo sacerdote, alguém conhece ele. João manda ele entrar, mas alguém que está na porta diz: tu és um dos discípulos, tu seguia Jesus. E a primeira vez que Pedro nega, olha bem para cá para você entender. A primeira vez que Pedro nega Jesus é quando alguém que estava na frente da casa identifica Pedro. E Pedro diz: eu não conheço esse homem. Mas Pedro entra dentro da casa, porque João manda ele entrar. E dentro da casa, alguém, uma criada, olha para Pedro e diz: tu era um discípulo dele, tu seguia Pedro. E a segunda vez, Pedro nega o nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que na terceira vez, irmão, foi algo mais sério. Pedro, além de negar, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que ele praguejou. Se nós fôssemos trazer isso para a nossa cultura aqui no Nordeste, quando é que alguém pragueja? É quando alguém se amaldiçoa a si mesmo. É quando alguém diz assim: eu quero morrer se eu conheço essa pessoa. Tomara que caia um curisco no céu na minha cabeça se eu conhecer fulano. E a Bíblia diz que Pedro pragueja e nega Jesus 3 vezes. Quando ele nega Jesus 3 vezes, Jesus, que estava sendo questionado naquele momento, olha para Pedro. Pedro vê o olhar do Senhor. Pedro lembra da profecia de Jesus. O galo canta, e a Bíblia diz que Pedro sai daquele lugar arrasado, chorando. Bendito seja o nome do Senhor. E arrependido, porque negou o nome de Jesus. Haja vista que um dos apóstolos, chamado Judas Iscariote, ele nega o nome de Jesus. E pelo fato de ter negado e traído Jesus, ele se suicida com as 30 moedas de prata que ele comprou. Ele compra um campo para ele mesmo e ele se enforca. E na hora que ele se enforca, a árvore quebra, ele cai e o corpo dele é despedaçado. Aí Pedro começou a lembrar de Judas. Da mesma forma que aconteceu com Judas, alguém pode dizer, poderia ter acontecido com Pedro. Mas deixa eu te falar uma coisa: há uma diferença entre Judas e Pedro. Pedro se arrepende no íntimo coração, mas Judas teve remorso, porque entregou o Filho de Deus nas mãos dos homens. Há uma diferença de arrependimento para remorso. O remorso, a pessoa fica com aquele remorso, mas não muda de atitude, não muda a ação, continua do mesmo jeito. Mas quando alguém se arrepende de verdade do que fez, ela muda de atitude. Ela não quer fazer mais aquilo, ele não quer fazer mais aquilo. Foi por isso que Jesus não abriu mão de Pedro, não abandonou Pedro. E eu tenho algo para dizer para essa igreja nessa noite. Da mesma forma que Jesus não abandonou Pedro, não abriu mão de Pedro, ele também não vai abrir mão de mim.
Ele também não vai abrir mão de você. Eu bem sei que pensamentos pensam sobre vós, pensamentos de paz. Jeremias capítulo 29, versículo 11, o 12 e o 13. Pensamentos de paz e não de mal, para vos conceder o fim que desejais. Eu vou terminar porque a hora já está indo embora. Pedro sai daquele lugar, e Pedro, irmão, sabe que Jesus é crucificado lá no Gólgota. Para Pedro, alguém poderia dizer: não tem mais esperança, não tem mais jeito. Mas quando Jesus tem negócio na vida de alguém, pode parecer que está tudo perdido, para mim e para você, mas para Jesus não está. Abra sua Bíblia em João capítulo 21. Daqui a pouco eu vou encerrar porque a hora já está indo embora. João capítulo 21, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João. Pronto. Pena que o tempo é pouco. Capítulo 21 do Evangelho de São João. Eu não vou ler por causa da hora. A Bíblia diz, irmão, que os discípulos estavam no mar da Galileia pescando. E Pedro, como era sempre o mais adiantado, estava pescando pelado.